Olá, meu povo, aqui é o pastor Evelônio Rodrigues e nós estamos aqui no último vídeo desta série, a respeito da vida de José. Se você não viu os outros, veja a primeira, segunda, terceira parte. E nós falamos aqui sobre o contexto familiar de José, era um contexto difícil. Falamos sobre a necessidade de vivermos um sonho de Deus e não o nosso, E que muitas vezes a gente fala assim, Deus tem um sonho para minha vida e que vai ter tudo fácil. Não, José passou por muitas situações difíceis, percalços. Vimos também sobre a necessidade de guardarmos o nosso coração, mesmo quando somos julgados, quando coisas ruins acontecem, guardar o nosso temor ao Senhor, certo? Mesmo diante de situações adversas, nós precisamos também confiar em Deus, não é verdade? E por último, nós falamos sobre a questão de guardar o nosso coração. E aí nós estamos aqui no capítulo 41, dos versos 50 e 52, onde nós vamos ler um detalhe interessante. Depois que José é colocado como governador sobre o Egito ali, o segundo, ou seja, o primeiro era Faraó e depois era José, que tinha como finalidade fazer aquilo que foi proposto a Faraó, recolher durante os 7 anos de boa colheita que viriam sobre o Egito, recolher ali 1/5 de tudo que era produzido e guardado em celeiros que eles fariam em toda a terra, do Egito. E também nós vimos um detalhe, que José tinha 30 anos quando ele foi apresentado a Faraó, ou seja, guardando essas datas, tá, gente, que nós vamos precisar dela daqui a pouco. Ou seja, são 13 anos após aquele problema lá, o momento que ele sai da casa do seu pai, que ele é tirado da casa do seu pai. Aí vem o verso 50, olha só. Antes de chegar à fome, ou seja, aqui no caso seria durante os primeiros 7 anos, digamos 7 anos, ainda quando estava ali os 7 anos da colheita, de boa colheita, de abundância na terra do Egito, antes de chegar à fome, nasceram dois filhos a José. O primeiro, José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho na casa de meu pai. E ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Aqui 2 coisas que nós precisamos ver. Irmãos, no meio das lutas, no meio das dificuldades, para que haja cura, porque aqui já começa a mostrar. Lembra que eu falei de que ele falou com o copeiro do rei? Ele fala assim, olha, quando você for colocado, restituído ao seu cargo, lembra-se de mim, porque eu fui tirado de forma injusta, eu falei, o coração de José não estava pronto. E aqui já começa o texto a nos mostrar que algo foi mudando dentro dele. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer de todo o trabalho e toda a casa de meu pai, ou seja, Deus me fez esquecer das angústias e daquilo que eu passei. Eu perdoei os meus irmãos. A segunda coisa, então o segundo, verso 52 diz assim, ao segundo filho, no caso, deu o nome de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. 2 coisas que nós precisamos para que esse plano de Deus se cumpra nas nossas vidas. Gente, primeiro, perdão. E segunda coisa, começar a ter gratidão, ser grato a Deus pelo que Ele está fazendo. Deus está me fazendo próspero. Eu passei por lutas, mas o Senhor é comigo. Porque tem pessoas que passam por dificuldade. Passou uma irmã, você passou uma luta na sua vida, houve divórcio, meu irmão houve divórcio. Vira essa página. Então, tanta coisa ruim, a pessoa fica remoendo a vida toda. Porque eu sofri, porque eu passei. Essas coisas, elas podem ser contadas se elas servem de testemunho para dar força a outra pessoa. Você está bem hoje, você está dentro do propósito de Deus e vendo o que o Senhor tem, você fala, fulano, eu já passei por isso. Calma, tenha calma. Mas quantas vezes as pessoas ficam remoendo, ficam naquele mesmo lugar. Mas Deus quer nos dar um Manassés e um Efraim. É um tempo de esquecer as aflições, as injúrias, tudo que nós vivemos de forma injusta, tudo que parecia assim que ia nos sufocar, ia acabar conosco. E nos dá um coração grato. O Senhor me fez prosperar, graças a Deus. Então que o Senhor te dê um Efraim, um Manassés, tá? Em nome de Jesus, você está precisando disso.
Então aí, porque isso que foi preparar o coração de José para uma coisa, o perdão. É impossível viver o plano de Deus sem perdoar. Alguém te feriu na casa do teu pai, na tua família, ou foi o teu pai talvez, tua mãe, alguém te feriu, perdoe. Claro que é difícil, viu, gente? Estou falando coisa fácil, não. Mas a Bíblia nos diz que o nosso coração precisa ser guiado. Você não vai ter vontade de perdoar o tempo todo. Mas o perdão é uma questão de obediência. E o pedir perdão também. Nós liberamos perdão por obediência ao Senhor. E pedimos perdão por obediência ao Senhor. A Bíblia diz que o tempo passou, passaram aqueles tempos de bonança, digamos, de abundância, de boa colheita, os 7 anos conforme previstos pelo sonho de Faraó e que foram interpretados por José. E então vieram os tempos de fome. E a Bíblia diz que Jacó olha para os filhos dele e fala, vocês ficam olhando para mim? Vai todo mundo morrer de fome? Vão para o Egito, porque estamos sabendo que lá tem comida. Lá pega aquilo que a gente tem aqui e leva para lá para conseguir mantimento para nós. E eles vão até o Egito. E aí, assim, tem uma longa história aqui sobre como José se deu a conhecer os seus irmãos. Os primeiros irmãos chegam, aí ele trata bem, manda de volta o dinheiro, aí daqui a pouco eles estão lá, e aí tem aquele negócio de uma taça de José que está na bolsa de um deles, né, que um guarda coloca, e aí tal, e aí traz um irmão, e aí fica um e tal. Tem todo o esquema, isso aí fica como tarefa de casa para você ler, né? Mas o verso 45 fala do momento em que José, então, se apresenta aos seus irmãos, que é quando eles levam o Benjamim. O Benjamim era irmão de José, também era filho de Raquel. Lembra que eu falei lá nisso, que Jacó tinha 4 esposas? Falei o detalhe, viu? Porque Jesus, vamos pegar Jesus, não José nem Jacó, Jesus, quando fala sobre divórcio, ele fala assim, não é assim desde o princípio. Havia um homem e uma mulher. Então, o casamento é um homem e uma mulher, tá bom, gente? Mas aí, assim, volta aqui, era um tempo que não tinha lei, não tinha esse entendimento. Ele tinha 4 mulheres, mas irmão de sangue, de pai e mãe, era Benjamim, né? Que foi o último filho de Raquel, a mãe de José. Isso, né? A mãe de José. Então, quando Benjamim é levado até ele, ele acaba que ele chora. E a Bíblia diz que no capítulo 45, que José, quando ele vê os irmãos dele, ele vai se revelar aos irmãos dele, que no primeiro momento ele não se revela, que ele chora tão alto que chama a atenção dos egípcios e o grito dele é ouvido lá na casa de Faraó. E então ele se revela aos seus irmãos. Verso 3, e disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai está vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder de tão assustado que ficaram diante dele. E José disse a seus irmãos, agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse, eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá. Presta atenção nisso, gente, eu falei, a providência de Deus. Por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Olha, no meio das lutas, das dificuldades, tenta ver o propósito de Deus, confiar no que o Senhor tem. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ele estava sabendo, né? Ele sabia dos 7 anos. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, glória a Deus, e sim Deus que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a terra do Egito e como governador em toda a terra do Egito.
Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele, assim manda dizer o seu filho José, Deus me pôs sobre senhor em toda a terra do Egito, venha para junto de mim, não demore. Quando a gente faz um cálculo, veja só, José saiu da casa do seu pai com 17 anos, lembra? Eu falei isso no primeiro vídeo. No último vídeo, nós falamos, né, que José tinha 30 anos, ou seja, já se passaram 30 anos, já havia passado 13 anos desde que ele saiu da casa do seu pai. Aí nós vamos botar aqui mais 7 anos de boa colheita. Então, já está aí quanto, né? Vamos fazer a conta aí. 13 mais 13 anos. E então vem mais até os 30, mais 7 anos de boa colheita. Então, e mais 2 anos, vai dar o quê? 22 anos, não é isso, gente? 13 mais 7 mais 2, 22 anos. Ficou meio enrolada a conta, mas é isso aí, pode fazer de novo. 13 anos, que ele tinha 30 anos quando chegou na casa que foi apresentada ao faraó, 7 anos de boa colheita e mais 2 anos que ele falou aqui com os irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ele entende agora, falou, não, olha, não precisa brigar não, foi fulano, foi Judá que falou, não sei quem, não. Deus fez isso. Era um propósito. Havia um propósito maior, Deus me mandou adiante de vocês para preservar tudo. Você sabe por que ele poderia ver isso hoje? Porque agora era a hora de José pegar e pisar no pescoço dos irmãos dele. Fala a verdade. Eu nem vou, olha, já estou sugerindo aquela música, quem te viu, olha, não leva adiante não, esquece isso. Mas, às vezes a gente pensa isso, agora vocês vão ver, quando Deus me abençoar, ó, pau, meu filho. Ele pegou e falou, não, gente, foi para que se cumprisse o propósito de Deus, para preservar a vida. Não foi vocês que me mandaram para cá, meu irmão, entenda uma coisa, eu falei, não importa quem governa o país, quem direciona as nossas vidas é o Senhor, não importa. Alguém fez algo contra você, mas quem direciona a sua vida é o Senhor. Continua permanecendo na presença, continua íntegro, continua diante do Senhor, continue confiando. 22 anos, meu irmão. E Deus cumpriu. A grande questão é que nós somos muito impacientes, não é verdade? Não é fácil esperar 22 anos, né? Aqui para nós. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Mas o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. A Bíblia diz então que José perdoou os seus irmãos. E é interessante que ele teve essa expectativa de viver esses 22 anos, sabe, por um motivo. Porque ele estava disposto a viver o sonho de Deus. Não o sonho dele, mas o sonho de Deus. Certo, gente? Então, assim que o Senhor coloque isso no seu coração. A Bíblia diz, então, que Jacó, né, quando sabe que o seu irmão já está velho, né, velhinho, e quando sabe que o seu filho está vivo, ele fica louco de alegria e me leva logo, ele vai para o Egito. Jacó é recebido no Egito. Até o faraó, olha só que tinha uma questão que os egípcios não gostavam dos judeus, porque os judeus criavam gado, bois, e comiam os bois, mas eles tinham lá um deus, o tal deus Apis. Vocês vão ouvir falar dele lá no texto lá de Êxodo, quando fazem um bezerro de ouro. Então, eles evitavam comer, mas os judeus comiam, né? Os hebreus comiam, então eles não gostavam, queriam longe. Mas a Bíblia diz, então, que até Faraó foi até Jacó para ser abençoado por ele. É interessante também a palavra de José aqui, né? Quando ele fala assim, olha, Deus me colocou como um pai sobre Faraó. Sabe o que isso quer dizer? Chegou um momento que José aconselhava Faraó. Eu não estou falando aqui, gente, eu não estou falando aqui de coisas que o texto não diz, mas é um entendimento. Eu sou um pai, eu estou cuidando de Faraó e da casa dele aqui. E foi isso que aconteceu, mas você não pode cumprir o plano de Deus sem liberar perdão, sem que o perdão do Senhor, para que você veja que tudo que se passou
te trouxe para hoje. Quantas pessoas estão melhores hoje do que antes? Ah, eu passei tanta luta, porque aquilo aconteceu na minha vida, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a pessoa está ali remoendo aquilo, mas hoje você está bem, você... Então, olha o Manassés e o Efraim. Deus me fez esquecer da minha labuta, das minhas adversidades. Deus me tornou próspero. Na terra do meu cativeiro eu sou próspero agora. Deus vai te fazer prosperar. Em nome de Jesus. Olha, e existem pessoas que acabam se esquecendo que os sonhos são de Deus e não nosso, né? Mas existem pessoas, irmãos, que não conseguem entender que os sonhos de Deus são uma providência, aquilo que Deus coloca no nosso coração. Vamos usar uma palavra que as pessoas gostam muito de usar hoje em dia, missão, né? As pessoas falam, fulano tem uma missão nessa terra e tal, mas esta missão é para que a bênção de Deus esteja sobre a vida das pessoas ao nosso redor. Sabe, o propósito não era apenas em exaltar José, mas fazer com que a descendência de Jacó fosse preservada. Então, assim, a bênção de Deus está sobre a sua vida, sabe, para que possamos olhar para o futuro, para os nossos filhos, para que eles sejam preservados, para que eles conheçam o Senhor. As próximas gerações, elas precisam de referência. E é interessante, irmãos, assim, para a gente encerrar aqui, é que Jacó, ou melhor, José, ele tinha uma perspectiva na eternidade, os propósitos de Deus. Depois que Jacó morreu, né, todas as outras coisas. Tem um detalhe também, essa história aqui vai mostrar porque não existe uma tribo de José entre as 12 tribos de Israel, né? Existe Manassés e Efraim. Esse texto mostra que por que essa história, né, de José mostra por que não tem essa tribo de José, mas tem as tribos de Manassés e Efraim. Se a gente for pensar dentro da lógica bíblica da primogenitura, o primogênito ele tinha uma bênção dupla, né? Uma porção dupla. Então ele recebe, assim, através dos seus filhos, eles se tornam tribos ali. É interessante isso, depois é bom observar isso. Mas assim, ele tem uma perspectiva para a eternidade. A partir do verso 15 do capítulo 50, diz que depois que Jacó morreu, que os irmãos dele falaram assim, olha, nosso pai morreu, agora Jacó vai se vingar de nós, já era a gente. E eles vão com uma história lá, falam assim, olha, teu pai, antes de morrer, falou, olha, perdoa teus irmãos, nós estamos aqui para te pedir perdão, nos perdoe e tal. O verso 18 do capítulo 50 diz assim, depois, o final do 17 diz que ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou o coração. Ele perdoou, gente, e ele entendia que tudo o que se passou fazia parte de um grande plano, um grande projeto. Meu Deus do céu, que os nossos olhos possam se abrir para isso. Tanta coisa que nós vemos nos últimos anos. Há um propósito, há um projeto de Deus, gente. E ele ainda termina tendo, assim, expectativas eternas. Você sabe por quê? No verso 25, José pede uma coisa. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento. Olha, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. E José, ele morreu com expectativa na promessa, porque Deus havia prometido algo a Abraão. Olha, eu vou dar para você essa terra aqui, que era Canaã. Ele sabia que o lugar dele não era o Egito.
Ele tinha uma expectativa eterna, né, para o futuro, de um cumprimento de uma promessa. Irmãos, seja na vida, seja na morte, que as nossas expectativas estejam no Senhor. Não estou dizendo uma coisa fácil, não. Porque falar assim, confia em Deus quando a coisa está dando errado, né? Ah, é fácil para você falar que não está passando o que eu estou passando, gente. Que Deus tenha, derrame graça sobre os nossos corações, mas que tenhamos uma expectativa na eternidade, certo? Que nós possamos viver realmente para cumprir o propósito de Deus. E aqui vem o texto de Hebreus, diz assim que existe ainda o descanso para o povo de Deus. E assim como José termina os seus dias cumprindo a sua missão, e é como diz o apóstolo Paulo, né? Acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha só, que temos uma expectativa na eternidade de que existe um descanso para nós. Deus é fiel para cumprir a sua promessa, ainda aqui não é o lugar nosso, não é? O texto diz que José fala para provavelmente para os filhos dele, porque diz os filhos de Israel, já não está falando nem mais a respeito de seus irmãos, mas talvez, digamos ali, os seus sobrinhos e o povo todo. Fala com eles assim, ó, leva os meus ossos daqui. Ele está falando assim, ó, é uma promessa que irá se cumprir. Aqui ainda não é o nosso lugar. Eu quero te dizer, aqui não é o nosso lugar. É por isso que o nosso evangelho, o evangelho que nós cremos, é o evangelho de ressurreição. E um dia estaremos com o Senhor. Porque existe um descanso para um povo de Deus. E a promessa, ela não acaba aqui, não nesta vida. Ela vai se seguir para a eternidade. Viva com um olhar para a eternidade. Essas coisas só foram possíveis na vida de José. Porque ele termina os seus dias com um olhar na promessa. Eu não posso te dizer aqui que José pensava, porque para ele promessa era a terra que Deus prometeu a Abraão. Mas para nós, promessa hoje é a terra, aquele lugar que o Senhor preparou para nós, não nessa vida. Então, quando surgirem dificuldades, lutas, guerras, situações que vêm sobre o mundo, lembre-se, esse tempo aqui é só uma passagem. Vamos viver bem, vamos viver para o Senhor, tá? Manda essa mensagem para alguém, pode estar precisando. Que Deus te abençoe. Assista a série aí, tá? Vai, se inscreve no canal. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus. Um abraço, até a próxima.